Sociedade do cansaço. Esta tem sido a constatação de alguns estudiosos e filósofos contemporâneos acerca da nossa realidade. E um destes filósofos é Byung-Chul Han, que no ano de 2017 publicou o livro exatamente com o título Sociedade do Cansaço. No primeiro capítulo do livro, Han afirma que cada época possui suas enfermidades fundamentais. E continua, abre aspas, visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico, nem viral, mas neuronal. Doenças neuronais como a depressão, transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe ou síndrome de burnout determinam a paisagem patológica do começo do século XXI, fecha aspas. De fato, cansaço tem sido a palavra que melhor descreve o sentimento, a percepção e a sensação de muitas pessoas. Muito mais do que o cansaço físico, o cansaço mesmo é da alma. É o cansaço da alma. Você mesmo já deve ter verbalizado e certamente ouviu várias pessoas afirmarem: estou cansado, estou cansada. O cansaço em nossa vida se dá em diversas situações. Existe o cansaço da vida em família, o cansaço provocado pelo excesso de trabalho, existe o cansaço da rotina, o cansaço provocado pela insistência, ou seja, tentar, buscar insistentemente por algo e o resultado ser frustrante. Existe o cansaço de lutar tanto contra uma situação adversa, uma dificuldade, um problema, e a solução não aparecer. Existe o cansaço provocado pela sensação de falta de tempo, e isso faz com que vivamos sempre na correria. Por incrível que pareça, existe o cansaço de não se ter o que fazer. Infelizmente, há pessoas que ficam tão cansadas da própria vida e diante de tão grande desespero, passam a ver o suicídio como a única forma de descanso. Na sociedade em que vivemos e na realidade que nos cerca, internalizamos certas pressões, cedemos àquilo que é exigido de nós e passamos a viver conforme o ritmo da sociedade que aí está. A sociedade do cansaço é uma sociedade competitiva, exigente, cruel, desigual, injusta e desumana, quando levada às últimas consequências. Ela está programada para gerar pressões externas que facilmente se transformam em cobranças internas. Para citar pela última vez o filósofo Byung-Chul Han, ele define o cansaço da seguinte forma, abre aspas, cansaço é uma resposta do corpo para o excesso de positividade e cobrança que a sociedade impõe, fecha aspas. Assim, destes excessos de positividade e cobrança que a sociedade nos impõe, quero citar algumas situações. Primeiro, excesso de positividade e cobrança que a sociedade nos impõe. Produza mais, trabalhe mais, ganhe mais. As exigências e os desafios no âmbito profissional estão no topo da lista do cansaço. Nada é mais importante do que o trabalho. Se preciso for, não existe mais final de semana, não há limites de horário e, se necessário, leve o seu trabalho para casa.
sacrifique o seu tempo. O que antes eram ambientes bem distintos, casa e trabalho. Agora, o trabalho invadiu a casa e com isto prejudica, interrompe o convívio familiar. Uma segunda situação de positividade que gera cobrança que a sociedade nos impõe é: não descanse. Não descanse, mas se descansar, que seja para recarregar a bateria a fim de produzir mais quando voltar. Nas férias, não se desligue totalmente, trabalhe um pouco. Em vez do descanso, tenha momentos de lazer. Na sociedade do cansaço, existem cada vez mais espetáculos, entretenimentos e diversão pautados na compra e na venda, ou seja, lazer para ser consumido, para gerar mais renda, mais receita, mais lucro. O ócio, o descanso que não dá lucro, é o pecado capital na sociedade do cansaço. Uma terceira situação de positividade que gera cobrança é a seguinte: seja uma pessoa de sucesso. Seja uma pessoa de sucesso, não basta ser bem-sucedido, você tem que ser o melhor, atingir o ápice, ser a referência. Na sociedade do cansaço, o fator determinante do sucesso está na entrega, está fundamentado na entrega de resultados surpreendentes e no acúmulo de bens e riquezas. Existe até a máxima que é a seguinte: tudo é possível, só depende de você. E se você não atingir o ideal desejado, sinta-se culpado, porque você falhou, porque você não se dedicou como deveria, porque você não se esforçou. As histórias de sucesso estão aí para alimentar e reforçar esta constatação. Por fim, a quarta situação de positividade que gera cobrança em nós: nunca se sinta satisfeito. Nunca se sinta satisfeito. O que você tem não é o bastante, não é o suficiente, você precisa de mais. Fique insatisfeito por você não ter aquilo que tanto deseja. Economize, financie, parcele, empreste. Esta é a lógica do consumismo. No mundo em que vivemos, só tem valor quem tem capacidades e condições de consumir. E toda esta pressão externa, que leva a uma cobrança interna, pode nos levar à exaustão do corpo e também ao cansaço da alma. N. Ellen Peterson, jornalista que escreveu vários artigos e livros sobre como a atual geração se tornou a geração do burnout, afirmou o seguinte, abre aspas: por que estou esgotada? Por que estou esgotada? Porque internalizei a ideia de que deveria estar trabalhando o tempo todo. E por que fiz isto? Porque tudo e todos na minha vida reforçaram isto. E agora? E para a série de mensagens deste mês, Descanso para a Alma, N assim escreveu: será que eu deveria meditar mais? Negociar mais tempo de descanso? Delegar tarefas no meu relacionamento? Cuidar de mim mesma? E colocar limites no tempo das redes sociais? No texto que nós lemos da palavra de Deus há pouco, Jesus convoca a multidão e convoca também os seus discípulos e propõe outro caminho. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho que Jesus propõe é o caminho da renúncia, da aceitação da nossa condição, dos nossos limites enquanto pessoas e da nossa identidade aos olhos de Deus. É o caminho e a internalização dos valores estabelecidos por Jesus. Importante salientar que Deus não é contra o trabalho, pelo contrário, o trabalho é vocação, trabalho é bênção de Deus. Deus criou o ser humano para o trabalho, mas o trabalho tem limite.
O Evangelho de Cristo não é contra uma vida estabilizada financeiramente, ser bem-sucedido em qualquer área da vida, se destacar naquilo que é a nossa vocação. O Evangelho não é contra nada disso. Mas, na sociedade do reino de Deus, diferente da sociedade do cansaço, é a favor da vida, da paz, da gratidão, da celebração, da satisfação, do descanso, da solidariedade e do alegrar-se com o que temos. Na continuidade do texto bíblico, Jesus afirma algo que nos faz refletir seriamente. Pelo menos eu, toda vez que li ou leio estes 2 versículos da palavra de Deus, isso me leva à reflexão, me gera um incômodo. Jesus fala sobre perder ou salvar a nossa vida. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, achá-la-á. Ao aplicarmos as palavras de Jesus com o que dissemos até aqui, temos a seguinte mensagem: quem quiser salvar a sua vida, seguindo o padrão e as exigências da sociedade do cansaço, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida me seguindo, e seguindo os valores do Evangelho, achá-la-á. Esta afirmação de Jesus nos leva à reflexão por causa de 2 perguntas que ele faz a seguir. Que aproveita o homem, que aproveita a mulher ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E a segunda pergunta de Jesus: que daria um homem ou uma mulher em troca de sua alma? Na Bíblia, alma significa a própria vida. Alma significa o ser humano em sua integralidade. Alma não é uma parte que se separa do corpo, não é uma parte separada do nosso físico, não é algo distinto ou em oposição ao corpo. Na Bíblia, o ser humano não é dicotômico e nem tricotômico, formado por 3 partes distintas que se separam. Essas partes é corpo, alma e espírito. Na Bíblia, o ser humano é um ser integral. E alma significa tudo o que somos. Alma é a profundidade e a totalidade do nosso eu, a profundidade e a totalidade do nosso ser, da nossa existência. Nesse sentido, alma engloba a nossa interioridade, engloba os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos valores. Alma engloba o nosso corpo e engloba também o nosso espírito. E é nesse sentido que Jesus pergunta: que adianta? Que adianta o homem e a mulher ganhar o mundo inteiro e perder a sua essência, a sua vida, a sua alma? E a graça que vem do existir. Quando Jesus fala em perder a alma no versículo 36, está falando em perder a própria vida, como está no versículo 35. Perder a vida significa perder a alma. E salvar a vida significa salvar a nossa alma. Isto não significa destino eterno, ir para o céu ou para o inferno depois da morte. Não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando da nossa vida neste mundo, da nossa vida terrena, como nós vivemos aqui, o hoje e agora. Esta é a direção da pergunta feita por Jesus. Diante de nós está a sociedade do cansaço, e não há como fugir dela, não há como deixar de ser pressionado e cobrado por ela, mas temos também diante de nós os valores ensinados por Jesus, os valores do Evangelho de Cristo. Na sociedade do cansaço, a nossa dignidade enquanto pessoas está relacionada com o quanto conseguimos produzir. Nosso valor, enquanto ser humano, é medido pelo quanto conseguimos ganhar e consumir. No seguimento a Jesus, aprendemos que o nosso valor está no fato de sermos criaturas de Deus. Cada um de nós, eu e você, fomos criados à imagem, conforme
a semelhança de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aí está o nosso valor, criaturas de Deus. E a nossa dignidade está em vivermos na condição de filhos e filhas de Deus. Deus é o nosso Pai, Pai amoroso, Pai gracioso, Pai que nos sustenta, Pai que nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver e viver bem. Esta é a condição de filho e filha de Deus. Na sociedade do cansaço, devemos viver sempre insatisfeitos e buscar mais. Nesta sociedade não há lugar para o contentamento. Aliás, o contentamento é passageiro, pois você precisa de mais para ser feliz. Mesmo nas propagandas que mostram pessoas felizes, famílias sorrindo, o motivo da felicidade está em adquirir, em comprar, em obter aquilo que está sendo anunciado, aquilo que é o ponto principal da propaganda. Todos nós devemos ter certas ambições na vida. Ambições fazem parte da vida de todos nós. Ambições estão relacionadas ao bem viver, a uma vida boa. Isto não é pecado, isto não é contra a palavra de Deus, mas a sociedade do cansaço, nessa era do consumo, com uma habilidade incrível, transforma a ambição em ganância. E a ganância, sim, pela palavra de Deus, é pecado em nossa vida. A ambição é diferente de ganância. Ganância é o desejo incontrolado de ter mais e mais, é não ter limites e cair no egocentrismo, a ser constantemente satisfeito a qualquer custo. Para uma pessoa gananciosa não existe certo e errado, não existe respeito ao outro, existe o que ela quer para ser feliz, para atingir o auge. Por isso, uma pessoa egocêntrica passa por cima de tudo e de todos. O remédio para vencer a ganância, o contentamento. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu sobre este assunto em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículos 8 e 10. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Vou repetir as palavras do apóstolo Paulo. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça, que nós estamos chamando aqui de ganância, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Assim mesmo se atormentam com muitas dores. Na sociedade do cansaço, venderam para nós a ideia de que tempo é dinheiro e nós a compramos. Com isto, não há o espaço para o descanso, para o ócio, para uma espécie de retiro espiritual, para o silêncio. Tempo para nós mesmos, para ouvir nossos próprios pensamentos, parece algo cada vez mais distante e impensável. A sociedade do cansaço é barulhenta, pois o barulho tira de nós a capacidade de pensar, de refletir, de nos conscientizarmos da nossa situação, das nossas necessidades e também de nos depararmos com as bênçãos de Deus em nossa vida. Jesus nos convida e nos convoca para a renúncia de tudo isto. Ele nos ensina a importância de entrar no quarto, fechar a porta e ficar a sós com Deus, como todos nós conhecemos muito bem o ensino de Jesus na oração, no sermão do monte. Entrar no quarto, fechar a porta e ficar a sós com Deus, em silêncio. É o retiro espiritual para a alma, para falarmos, abrirmos o nosso coração, colocarmos as nossas necessidades diante de Deus, mas também ouvir e deixar Deus tratar a nossa vida, o nosso coração e conceder alívio, descanso à nossa alma. Jesus nos ensina a importância do silêncio, do retiro,
de deixar a agitação e de deixar a multidão, como muitas vezes ele fez. Abandonou a multidão, abandonou a aglomeração, abandonou toda aquela agitação em torno dele. E nós encontramos várias vezes no Evangelho, Jesus se retirou para um lugar a fim de ficar a sós, em silêncio, refletir sobre a vida e escutar o que Deus tinha a dizer a ele. Em Jesus, temos diante de nós o desafio de viver a solitude, que é diferente da solidão. Solitude é ficar bem, se sentir bem, mesmo estando só. É um momento enriquecedor e sinal de maturidade. É na solitude que aprendemos que Deus nos basta. É na solitude que nós escutamos Deus falar: a minha graça te basta. E Deus tem sido gracioso para com todos nós. Para encerrar esta pregação, para o descanso da alma, mesmo no contexto da sociedade do cansaço, não nos esqueçamos do convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma. E ao aceitarmos o convite de Jesus, aprendemos o caminho da renúncia. Se alguém quer vir, se alguém quer me seguir de fato, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E ao segui-lo, nós vamos aprender que o descanso para a nossa alma passa pela nossa dignidade enquanto criaturas e filiação divina. O descanso para a nossa alma passa pelo contentamento daquilo que nós somos e daquilo que nós temos. E o descanso para a nossa alma provém da profunda comunhão pessoal com Deus, que é todo-poderoso, que é gracioso e que é doador de bênçãos e mais bênçãos para todos nós. Que Deus assim nos abençoe e que recebamos dele o descanso para a nossa alma em meio ao cansaço que nós enfrentamos em nosso dia a dia. Amém.